Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus Cristo esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos, antes de nós prosseguirmos, termos um tempo de oração, um momento para nós colocarmos mais uma vez nossa vida, a presença do Senhor, dos irmãos também que nesta hora estão aí passando por lutas. Nós temos alguns irmãos enlutados à noite, em virtude aí do falecimento da sua irmã, o irmão Sérgio. Nós vamos ter aí esse tempinho de estarmos orando pela família que está aí enlutada, orando por aqueles que carecem da graça, da misericórdia de Deus, e o Espírito Santo possa estar indo ao encontro de cada coração, ministrando com poder, com graça, com a sua autoridade. Nós queremos estar colocando também tanto os irmãos presentes, como aqueles que também nos acompanham através das redes sociais, nas mãos do Senhor. Irmãos, baixe a sua cabeça. Se você quiser estar aí um tempinho intercedendo com a pessoa que está próxima a você, fique à vontade. Depois eu vou estar, então, orando ao Senhor. Pai amado, Pai de graça, Pai querido, nós queremos colocar, Senhor, agora, Pai, esse momento debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas misericórdias, colocar, ó Pai, mais uma vez a Tua igreja, ó Pai, colocar os Teus servos que aqui se encontram, Senhor, aqueles que também estão ausentes. Tu, ó Pai, conhece o coração de cada um, Senhor. Vidas, ó Pai, que professaram um dia a Ti como Senhor e o Salvador das suas vidas, mas hoje, ó Pai, eles não têm mais o prazer de estar congregando, ó Pai. Eles não têm mais, Senhor Deus, desejo no coração, através do Espírito Santo, ó Pai, de estar reunidos com a Tua igreja, com o Teu povo. Tem, Senhor Deus, se afastado, ó Pai, da comunhão, tem se afastado, Senhor Deus, do Teu rebanho, ó Pai. Mas nós clamamos, Senhor, que a Tua graça, as Tuas misericórdias estejam sobre essas vidas, que o Espírito Santo possa estar indo ao encontro de cada um dos Teus servos. Pai, eu quero clamar também, Senhor, por aqueles que aqui se encontram, para que, ó Pai, a Tua palavra possa realmente falar em nossos corações, conforme cantamos nesta noite, Senhor, que nós possamos ser refeitos, ó Pai, como o oleiro faz com barro, quebra de novo, Senhor Deus, e nos refaz um vaso novo, ó Pai. Por isso, Senhor, que a cada dia nós possamos, Senhor Deus, ter um encontro e um renovo contigo, ó Pai, que a cada manhã, Senhor, que a cada dia, ó Pai, Tu possa estar ministrando em nossos corações com a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, por isso, ó Pai, eu quero estar clamando, não somente por aqueles que aqui se encontram, mas aqueles que também estão nos acompanhando através das redes sociais. Que Tu, ó Pai, possa estar ministrando em cada coração, quebrantando cada coração, ó Pai, restaurando cada vida para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Que haja um despertamento espiritual no coração do Teu povo, no coração da Tua igreja. Cantamos hoje, Senhor Deus, ora vem, Senhor Jesus. Estamos declarando, ó Pai, e clamando pela volta do Teu Filho Jesus Cristo para nos buscar, Senhor Deus. Mas em nossos corações nos surge uma pergunta: estamos prontos para encontrarmos o Senhor nosso Deus? Quais são os motivos, ó Pai, que nós poderemos apresentar a Ti para entrar no Teu céu, Senhor? Coração quebrantado, um coração restaurado, um coração transformado pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, tenha misericórdia, Senhor Deus, da igreja, ó Pai. Tenha misericórdia desta geração, Senhor, que está se afastando da Tua presença. Está se afastando da Tua comunhão, ó Pai. E não mais estão sensíveis, Senhor Deus, a fidelidade ao Teu Espírito Santo, ó Pai, que não são mais sensíveis ao temor, ó Pai, à Tua majestade, à Tua glória. Ó Senhor, que Tu possa vir sobre a Tua igreja, Senhor. Conforme declaramos, Senhor, aviva-nos os nossos corações, ó Pai.
Ó Senhor, que a tua majestade venha sobre nós, que o poder do teu Espírito Santo venha sobre nós, que nós possamos ser, Senhor Deus, atraídos, ó Pai, à tua comunhão. Pai amado, que a tua igreja, ela possa ser despertada para viver, Senhor Deus, o verdadeiro evangelho. Chamado, Senhor, que tu tem para cada um de nós. Quero colocar neste momento, ó Pai, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, aqueles que estão com o coração aquebrantado, aqueles que perderam seus entes queridos, ó. A vida do irmão Sérgio, ó Pai, toda a sua família, possa estar ali indo ao encontro, ó Pai, de cada um deles, dos familiares, Pai, que estão nesse momento sofrendo, estão com o coração entristecido pela perda de sua irmã. Esteja ali abençoando e indo ao encontro daquela família também, ó. Continua, Senhor Deus, a sustentar a tua igreja. E a nossa fé, Senhor Deus, ela tem sido provada a cada dia. A cada dia, ó Pai, nos surge um novo desafio. Cada dia, Senhor, surge algo novo diante dos nossos olhos. Para que, ó Pai, nós possamos ser experimentados por Ti. Por isso, ó Pai, eu quero clamar pela tua igreja. Quero clamar pelo teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus amado. Irmãos, hoje a gente está pela graça e pela misericórdia de Deus. Hoje de manhã foi tempo difícil, quando também percebi que haviam muitos resfriados aqui na igreja, ou gripados. Mas Deus nos deu graça, misericórdia, conseguimos dar a aula hoje pela manhã. E agora, pela graça e misericórdia de Deus, a gente pretende chegarmos até o final aqui da nossa palavra nesta noite. Então mantenha aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 1. Hoje nós prosseguiremos a partir do versículo 43. Eu vou fazer algumas citações de outros textos. O pessoal da mídia vai projetar aqui alguns outros textos que eu vou estar aqui citando, mas o irmão fica aí, se o irmão tiver aí a facilidade de manejar bem a palavra, pegar aí outros textos, caminhar aí pela Bíblia, amém. Tá? Mas se não, fica aí quietinho aí no Evangelho de João, capítulo 1, eu vou do versículo 43 ao versículo 51. Tá? Então, o irmão, não se preocupe que eu vou lá e volto para cá. Joia? Fica fácil. Geralmente a gente prega um texto só, a gente faz algumas citações, mas a gente volta para o mesmo texto para que os irmãos consigam nos acompanhar. Nós estamos falando aí no Evangelho de João, nosso tempo tem sido aí uma exposição bíblica no Evangelho, aí pela graça e misericórdia de Deus, tentaremos chegar até o capítulo 21, e eu só não sei quando nós iremos terminar até o capítulo 21. Então, os irmãos vão lembrar que no ano de 2023 nós iniciamos a ministração no Evangelho de João. E quando vamos terminar, aí só pela graça de Deus. Mas nosso propósito nessas duas mensagens, nós tivemos a primeira parte, a mensagem que foi lá no versículo, a partir do versículo 35, fomos até o 42, e aí então nós fizemos a citação do chamado dos discípulos. Então mostramos aí os primeiros discípulos sendo chamados por Jesus ou sendo atraídos até Jesus. E falamos então, semana passada, de André e Simão Pedro. Eu quero fazer aqui alguns destaques daquela mensagem de semana passada, principalmente destacando o primeiro sinal daquilo que Jesus Cristo deseja fazer na vida daqueles que se dispõem a se tornarem um discípulo do Senhor. A vida de um discípulo é marcada por renúncias, é marcada por consagração. A caminhada com Jesus requer uma vida de santidade. Esses três pilares que eu já mencionei para os irmãos em mensagens passadas, elas fazem parte da vida daquele que realmente
está disposto a seguir a Jesus Cristo como Senhor e o seu Salvador. Compreender esses pilares eu sei que é complicado, não é fácil. Porque quando tu fala de renúncia, a gente já entende que os cristãos dos nossos dias, desta geração, eles estão lutando para poderem fazer renúncias, para poderem viverem o verdadeiro evangelho. Demonstrarem que realmente estão dispostos a seguir a Jesus Cristo. Muitos aceitaram a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, foram batizados, mas eles não conseguem permanecer na palavra, permanecer no Evangelho, permanecer na caminhada, pelas diversas circunstâncias da nossa vida. Por isso, semana passada Jesus Cristo perguntou a André: o que buscas? O que vocês estão buscando? Eu fiz ênfase a essa pergunta no versículo 38, o que buscais? Eles perguntaram a Jesus: onde moras? Essa resposta, ou essa segunda pergunta que aparece no texto, é um confronto com aquilo que Jesus Cristo perguntou: o que vocês estão dispostos a fazer para me seguir? E a resposta do coração deles: onde moras? Como é a sua vida? Como é te seguir? Para onde nós iremos? Como será essa vida de um discípulo teu, de um seguidor teu? Essa pergunta abre um leque para várias inquietações dos nossos corações. E aí então, aqueles discípulos, eles tiveram que aprender durante 3 anos o que é verdadeiramente seguir a Cristo. O que é verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Cada discípulo de Jesus Cristo foi atraído de uma maneira especial e diferenciada. A sua maioria eram homens comuns, nem todos sabemos que eram pobres, porque nós temos ali pelo menos identificado, fica muito claro, Mateus, ele era publicano, coletor de impostos, então ele não tinha uma vida de uma pessoa simples ou pobre, como naquela época, até porque ele foi olhado com maus olhos pelos homens ou os sábios da lei, aqueles que se chamavam os entendidos da lei, por ele ser um publicano, por ele ser um pecador, e Jesus Cristo foi recriminado por comer com os pecadores. Mas ainda assim, Mateus torna um discípulo de Jesus Cristo. Precisamos entender, precisamos compreender que Deus, Ele tem propósito sobre as nossas vidas, e é de forma particular. Nós também somos chamados por Deus de uma maneira diferenciada dos outros. Não fomos chamados na mesma circunstância, no mesmo contexto. Cada um de nós temos uma história diferente do outro, ainda que tenhamos sido batizados no mesmo dia, mas nosso chamado é diferente. A maneira como Deus nos atraiu foi diferente. Agora, qual é a minha resposta para aquilo que Deus tem me perguntado? É isso que nós precisamos compreender na dinâmica do chamado desses primeiros discípulos. Qual tem sido a minha resposta para o Senhor? Qual tem sido meu desejo de realmente estar fazendo renúncias para servir ao Senhor Jesus Cristo? Lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 16, nós temos ali a nomeação dos 12 apóstolos. E Marcos 3 também, 13 a 19. Mas eu vou ler Lucas capítulo 6, de 12 a 16. Conforme eu falei, se você quiser me acompanhar, amém. Se não, você só, talvez a projeção vai colocar aí, está aí na projeção. Os irmãos podem ler também na projeção.
Alguns que faziam parte dos seguidores de Jesus Cristo, desde o início de seu ministério, ou talvez algum tempo depois, eles não foram escolhidos como apóstolos, mas eles eram discípulos e assim então permaneceram com Jesus. Matias é um deles, depois vai aparecer lá no livro de Atos, sendo escolhido apóstolo, substituindo a Judas Iscariotes. Essa dinâmica de ser um discípulo de Jesus Cristo, em muitas ocasiões ela foi compreendida errado pela igreja. Mas nos nossos dias a Bíblia não mudou o que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. Então Lucas nos fala o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus Cristo, ele não muda. A Bíblia não muda, o Senhor não muda, Deus não muda seus propósitos. A maneira como Deus nos chama, como nos atrai a Ele não muda. Nós somos atraídos pela sensibilidade do nosso coração em ouvir o Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, lá na frente do Evangelho de João, ele vai nos falar que nós somos atraídos pelo Espírito Santo de Deus quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E para nós entendermos o significado de discipulado, aí nós vamos lá no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, quando então Mateus nos fala o seguinte, versículo 19 e 20, bem conhecido: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra não foi dita só aos apóstolos, só aos discípulos. Ali estavam cerca de 500 homens, 500 discípulos, 500 seguidores de Jesus, conforme narra o apóstolo Paulo. Havia ali grande número de pessoas ouvindo esta mensagem. Essa mensagem foi entregue à igreja. Essa mensagem ela precisa continuar ecoando em nossos corações. Mesmo após 2000 anos, chamado para ser discípulo, chamado para ser seguidor de Jesus Cristo, implica em nós entregarmos as nossas vidas incondicionalmente a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa reinar em nossos corações, para que o Cristo seja o Senhor em nossos corações, seja o Senhor em nossas vidas. Então, quando encerramos a nossa primeira parte, chamado dos primeiros discípulos, nós falamos da vida do apóstolo Pedro. Pedro, ele reconheceu a majestade do Senhor Jesus Cristo. Ele compreendeu a majestade de Jesus Cristo. Ainda que isso não fica ali claro no texto, mas está implícito da maneira como Cristo se revelou a Pedro. Cristo declarou a sua majestade através do futuro de Pedro. Pedro, que se chamava Simão, passou a se chamar Cefas. Cefas, que é o referencial do texto para o aramaico, que nos diz a palavra pedra. Pedro é essa pedra bruta, simboliza aqueles que verdadeiramente querem aceitar Cristo, mas que ainda estão com aquele jeitão bruto e precisam ser lapidados, precisam ser transformados por Deus. Pedro se torna um grande instrumento nas mãos do Senhor. Pedro é lapidado por Cristo Jesus até o final do ministério de Jesus Cristo e prossegue assim.
experimentando uma autoridade e ousadia. Assim somos nós quando verdadeiramente Cristo começa a trabalhar em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Vivemos uma vida transformada e a cada dia experimentando o que significa o temor no Senhor. Reconhecendo então a majestade de Cristo, sabendo que o Senhor está reinando, que a nossa vida está nas mãos dEle e que a cada dia vamos crescendo em fé e temos a nossa vida transformada para nos aproximarmos cada vez mais dEle. Por isso não dá para nós dizermos que temos uma intimidade com Deus sem uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Hoje então olharemos a história de outros 2 discípulos que são agregados a esses primeiros. João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, e Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe olhou, achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem. Nós temos 3 verdades aqui nesse texto, aqui nessa primeira parte do nosso texto. Primeiro, essa disposição em seguir a Cristo. Fica muito claro a maneira como Jesus Cristo chega para Filipe e ele encontra Filipe. Isso nós estamos no dia seguinte daquilo que havia acontecido com André e com Pedro. Então o texto está nos mostrando que esse fato aconteceu no outro dia. Estamos numa outra região, Jesus Cristo mudou de lugar, ele estava já na região ali da Galiléia, e aí então, ele encontra Filipe, o texto só fala que ele achou a Filipe, e essa expressão aqui é muito mais do que eu encontrar alguém na rua e falar: ô fulano, é muito mais do que isso, eu encontrei alguém que eu precisava achar. Olha, justamente, estava pensando em você ainda há pouco e eu te encontro. Não há momento oportuno para eu te encontrar. É isso que aconteceu aqui no texto. O texto não está dizendo que Jesus Cristo foi ao encontro de Filipe, mas Jesus se encontrou com Filipe. Jesus achou a Filipe. Lembra que eu falei semana passada que somos atraídos a Cristo. E nada é por acaso. Nada aqui acontece ao acaso, mas a propósito de Deus. E de imediato Filipe se dispõe a seguir a Cristo. Segue-me. É uma ordem. É um imperativo. E nós não temos aqui nenhuma discussão de Filipe. Essa é a disposição em seguir a Cristo. Aceita Jesus Cristo como Senhor e o seu Salvador e segue a Jesus. A pessoa não discute, a pessoa não questiona, a pessoa não argumenta, ele simplesmente se dispõe a seguir a Cristo e aí então ele está disposto a fazer a vontade do Senhor Jesus. Esses são aqueles que são verdadeiramente atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Não importa, eu estou muito novo, eu ainda tenho muito para desfrutar nesta vida, toma cuidado. Não importa, mas eu já estou muito velho, eu não vou conseguir descer nas águas lá do batistério, ali tem uma escada que é difícil subir. Eu estou muito gordo, eu não vou conseguir descer lá nas águas, o pastor não vai aguentar me levantar, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, a água vai me cobrir. Não há desculpa para seguir a Jesus.
Nosso problema é que nós ficamos ali tentando adiar aquilo que deveria ser de imediato. Nós ficamos criando situações. Hoje pela manhã compartilhei aqui na igreja que hoje eu completei 34 anos que eu fui batizado. Batizado no dia 23 de julho de 1989. Eu aceitei a Cristo no dia 23 de abril de 1989. É muito comum acontecer lá no Rio de Janeiro pouco tempo, né, desde que você aceita a Cristo e você é batizado. Mas por quê? Porque lá se consegue, tem uma outra dinâmica diferente. Há uma classe de batismo anual. A classe não é interrompida ou só inicia quando tem candidatos ao batismo. Então, a classe funciona anualmente, mas é uma perspectiva, é uma realidade diferente. Mas a disposição nossa precisa ser de imediato. Eu tomei a decisão, se eu não for batizado agora, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Quando você observa o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor, o Senhor envia Ananias, Ananias vai lá e batiza Paulo. É de imediato, e ele já sai dali, ele vai pregar o evangelho. A gente não pode ficar esperando, a gente não pode ficar postergando. Porque aquilo que arde no nosso coração precisa acontecer de uma forma imediata. E aí então, Filipe, daquela experiência, daquela primeira experiência que ele tem com Jesus, ele já sai dali e olha, ele já vai falar de Cristo. Ele já sai dali e vai anunciar a Jesus. A mesma atitude que teve André. Ele vai compartilhar a sua experiência. É a segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu tive um encontro, eu vou compartilhar a minha experiência com alguém, com o meu familiar. E ele vai compartilhar com quem? Amigo. Isso não está falando que Natanael era parente. Então ele era um amigo de Filipe. E aí Filipe vai lá em compartilhar, versículo 44, 45, Filipe achou a Natanael e disse, é a mesma palavra. Ele encontra Natanael. Agora é Filipe. É mais Jesus que encontra Filipe. É Filipe que encontra a Natanael. Natanael é aquele que estava esperando ser alcançado. Natanael é aquele que estava esperando que alguém compartilhasse com ele. E o interessante é que Jesus Cristo já havia visto Natanael. Natanael aqui no texto de Lucas, que são os chamados evangelhos sinóticos, o evangelho de Marcos também fala, ele é Bartolomeu, no versículo 14. Filipe e Bartolomeu. Esse é Natanael. E aí então, Natanael, Filipe vai e fala, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu. Ele cita as Escrituras como referência a Jesus Cristo. Está citando Moisés. Olha, tanto Moisés como os profetas falaram. Jesus de Nazaré, filho de José. Compartilhar essa experiência, ela é importantíssima em nossas vidas. Porque precisa ser algo particular, algo que nós estamos vivendo, e nós estamos ali radiante por aquele encontro, por aquela verdade que está sendo revelada através do Espírito Santo em nossas vidas, e nós estamos indo ali ao encontro dos nossos amigos, ao encontro dos nossos familiares, conforme fez André, para falarmos daquela experiência, daquilo que nós estamos experimentando de Deus.
Por que que os nossos familiares, por que que os nossos parentes, por que que os nossos amigos não estão tendo a mesma experiência que nós temos? Porque nós nos reunimos para falar de tantas outras coisas, menos para falar do Deus que se revela em nossos corações. É como se o nosso coração não ardesse por Cristo Jesus. É como se nós não estivéssemos sentindo uma sensação de transformação através do Espírito Santo de Deus. E aí então nós estamos deixando que a oportunidade da salvação que nós precisamos ter, a oportunidade da salvação, dessa certeza do ora vem Senhor Jesus para nos buscar, que um dia nós estaremos com o Senhor, essa certeza, essa oportunidade nós não estamos compartilhando com os nossos familiares, para que eles também possam ter essa certeza no seu coração. Porque nós preferimos ser parentes deles, preferimos ser amigos deles, do que um dia vê-los no céu conosco. Ah não, mas eles têm uma escolha. Com certeza eles têm uma escolha. Mas você precisa falar para eles que eles têm uma escolha. Ou eles aceitam a Cristo antes de morrer, ou eles, quando morrerem, eles vão para o inferno. Precisam ter essa certeza. Precisa estar claro no coração deles, na mente deles. E ainda que nós tenhamos que ser rejeitado por eles. E uma terceira característica que vai aparecer aqui na primeira parte do nosso texto. Nosso coração são cheios de dúvidas. Natanael é um homem comum, não é um homem diferente. Ainda que Cristo faça uma referência, e é única na Bíblia, essa referência a respeito deste discípulo, ele ainda assim é um homem comum. A pergunta de Natanael é cheia de dúvidas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, o que a gente consegue entender aqui nesse texto, aqui nessa expressão de Natanael? Por que ele fez esta pergunta? Talvez você já tenha lido aí alguns comentários que falam sobre esse aspecto. O que acontecia ali? A cidade de Nazaré, ou a região de Nazaré, ou a vila de Nazaré, conforme alguns teólogos falam, porque não era assim uma cidade tão grande, é um vilarejo de Nazaré, não tinha uma boa fama. Nós estamos aqui na região da Galiléia, conforme marcou o texto nos mostrou, e aí então a pergunta de Natanael é mostrando que a região de Nazaré, ela era desacreditada por causa das práticas religiosas do povo que ali vivia. Natanael estava pensando da mesma forma que os líderes ou a liderança religiosa de Jerusalém. Eles entendiam que os nazarenos, uma vez que eles se casavam com mulheres estrangeiras, e haviam ali algumas práticas que não eram aceitas pela religião judaica, então Nazaré não vinha nada que prestasse. Ainda que eles olhavam para as Escrituras, as profecias de Moisés, as profecias a respeito do Nazareno, daquele que seria levantado, mas ainda assim havia uma incredulidade e dúvida se realmente o Salvador, Messias, viria daquele lugar. Como alguns do passado ou em algumas outras ocasiões já nos perguntaram, e quando a gente fala de onde nós somos, é do Rio de Janeiro, a pessoa já nos olha com inquietação. Vamos perguntar, será que tem alguma coisa que preste no Rio de Janeiro? Porque a ideia que se tem de uma cidade como o Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro é só comunidade. Vou usar aqui essa expressão, que é uma expressão mais social para se referir ao Rio de Janeiro. Uma vez que tem um monte de carioca me assistindo. Porque não se acredita
Para nós que estamos lá no Rio de Janeiro, quando nós somos parados numa suposta blitz, e aí alguém pergunta, de onde você é? Eu sou de Jacarepaguá. Aí vem uma outra pergunta, que lugar de Jacarepaguá? Porque ele quer saber se nós somos da cidade de Deus. É um preconceito em relação à cidade do Rio de Janeiro. Você está fora da cidade do Rio de Janeiro, como já me aconteceu, fazendo viagem aqui para Minas Gerais, e quando então o policial nos pergunta, de onde você vem? Venho do Rio de Janeiro. De onde? Ele quer saber se nós estamos vindo de alguma comunidade do Rio de Janeiro. Uma ocasião, fui parado na Dutra, aí o policial me perguntou para onde você vai. Aí eu falei, eu vou para Minas Gerais. Ele, mas por aqui? Por quê? Na cabeça dele, para ir para Minas Gerais, você sobe a 0,40 e não a Dutra. Aí eu me bananei todo, né? Eu não conseguia explicar para ele que eu ia para a região do circuito das águas. Porque naquela hora tu fica nervoso. Mas o confronto que acontece aqui no nosso texto é justamente o preconceito que está no nosso coração. As dúvidas e o preconceito. Ainda que nós temos uma escritura, nós temos uma revelação anterior a respeito de algo, ainda assim, quando nós somos confrontados com a fé, você duvida. Quando nós somos confrontados com a verdade de Cristo, muitos duvidam. Quando um filho fala para o seu pai que quer se batizar, o pai duvida. Porque nós não temos confiança no outro. A gente não dá aquele voto de confiança. Essas são as dúvidas do coração humano. E Nazaré significava tudo isso aí. E o texto ainda afirma, né? Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, ele era fiel à lei, mas cheio de preconceitos. Nazarenos que casavam com mulheres estrangeiras, seus filhos eram excluídos da lei judaica por não serem puros. Natanael se comportou naquele momento igual aos grandes senhores da lei. Mas olha como o texto bíblico nos ensina algo fantástico. O texto bíblico nos ensina algo que, para nós, aos nossos olhos, é difícil de se compreender. Vamos voltar, João capítulo 1, versículos 47 a 48. Olha a forma como Jesus conhece os nossos corações. Jesus conhece a nossa vida de uma maneira muito pessoal. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui, verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Aqui tem alguns aspectos bem interessantes também nesse diálogo agora de Jesus com Natanael. Primeiro, é o confronto com uma verdade que nem Natanael sabia. Em algumas versões, o homem quem não há dolo, que não há maldade no seu coração. Porque Filipe falou a verdade naquela época. O que Filipe fez, o que Natanael fez, é mostrar a característica dos cidadãos de Jerusalém, daqueles que moravam naquele pequeno vilarejo. Eles estavam sendo infiéis à lei, infiéis às escrituras.
Natanael não estava sendo um fariseu com aquela declaração. Não. Ele estava mostrando, olha, essa cidade não muda. Não nasce um que se salve neste lugar. É isso que Natanael estava fazendo. E o fato do Senhor nascer em Nazaré nos mostra o que? Esperança. Nos mostra o vale de ossos secos que pode ser restaurado. E às vezes você está passando por uma situação onde você não está crendo em esperança, que possa mudar a tua história, que possa mudar aquela tua situação. Mas o que o Senhor está nos mostrando é que há esperança sim. Por isso Jesus Cristo está falando, olha, eis aqui um verdadeiro israelita. Por quê? É porque Natanael era um homem sincero e era um homem verdadeiro que seguia a lei. Na sua compreensão, como em todos nós também, nós temos dúvidas, nos falta certeza de alguns aspectos da nossa vida, mas ali estava um coração sincero, um coração verdadeiro. E é por isso que Cristo declara para ele, em quem não há dolo, essa é a expressão de Deus, unicamente para um homem. Ainda que Jó é mostrado como íntegro e reto, mas Deus, Senhor, Jesus, que conhece os nossos corações, declarou para Natanael, um homem em quem não há dolo, tem um coração verdadeiro, verdadeiro israelita, verdadeiro Deus. E é esse homem, pedra bruta, que nós vamos transformar. Assim somos nós, diante do Senhor, com o coração verdadeiro. Senhor, eis-me aqui, sou pedra bruta em tuas mãos. Transforma a minha vida, transforma meu coração. Porque muitas das vezes há dúvida em meu coração, há dúvida em minha vida, mas eu preciso ser transformado para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós precisamos ser. O nosso coração precisa ser confrontado com a verdade de Deus, para que possamos ser transformados para a honra e glória do Senhor. Essa é a verdade que precisa estar em nossos corações. De onde tu me conheces? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Se nós não compreendermos que aqui está implícito a ação do Espírito Santo em enviar Filipe até Natanael, então nós não vamos entender a palavra de Deus. É isso que o texto aqui está nos mostrando. O Espírito Santo enviou Filipe até Natanael. E assim, Deus tem nos enviado pessoas, discípulos seus, para nos convidar para vivermos na sua presença. E muitas das vezes o nosso coração também se endurece. Nós endurecemos os nossos corações, conforme foi lido aqui no início do nosso culto. E aí então nós rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a verdade do Senhor, não fazemos renúncia, não vivemos conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Terceiro aspecto do nosso texto. Deus nos dá então um livre acesso ao Pai. Cristo nos dá um livre acesso ao Pai. Vamos então ao versículos 49 a 51. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse,
Vinde debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhes, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mais algumas verdades aqui do nosso texto. Primeiro, nós temos aqui uma declaração do coração humano. É a confissão. Aqui está uma profissão de fé. Aqui é uma profissão de fé que o homem faz diante do Senhor. É reconhecer a majestade de Deus. Basta isso para a nossa salvação. Mas lembra do coração de Natanael? Um coração verdadeiro, um coração sem dolo, um verdadeiro israelita. As palavras não saem da boca. A palavra que sai da boca são palavras vazias. É por isso que o texto bíblico nos fala que a boca fala o que o coração está cheio. É por isso que pessoas que vivem aí falando palavrão pelo meio da rua, pessoas que vivem com a boca suja, que toda hora tu conversa com ele, toda hora sai um palavrão, sai uma palavra torpe, como diz Tiago, esse coração está cheio de maldade, está cheio de coisa ruim. É por isso que eu sempre falo para os irmãos, cuidado com as tuas palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Na minha época, quando menino falavam, eu não estou dizendo xingar, porque o xingar aqui é outra coisa, tá? Lá no Rio de Janeiro, xingar é palavrão. Aí não é falar inconstitucionalissimamente, não. Aí é falar palavrão mesmo, palavra torpe, palavra pesada. E aí, então, quando eu era menino, lá no Rio de Janeiro, que a gente falava uma palavra, e olha que a gente não falava coisas pesadas, não. Já levava um tapa na boca. Hoje, ai, que gracinha! A criancinha fala um palavrão, a gente acha bonitinho. E amanhã já viu. Mas aí, então, quando ele faz essa declaração, aqui está a profissão de fé. Tu és o Filho de Deus. Hoje de manhã eu falei sobre a palavra Rabi, Messias. É aquele que nos ensina. É aquele que ministra sobre os nossos corações. Então, Natanael reconheceu Jesus como Messias. Olha que o tempinho ali foi curto entre Natanael e Jesus. Lições poucas que ele recebeu, mas ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo e declara: tu és Messias. É aquele que nos ensina. É aquele a quem nós podemos aprender. Ele compara a Jesus com os grandes mestres da lei judaica. Com os grandes mestres, escribas, grandes conhecedores da lei judaica. É isso que ele faz aqui, a comparação. Aí ele diz que tu és o Filho de Deus. Vamos voltar para o início do Evangelho de João. Verbo vivo, o Filho do Deus vivo, aquele que se revelou a nós. Nós não estamos falando de filho sanguíneo, mas a divindade de Deus. É isso que ele está reconhecendo. Que Jesus Cristo é a revelação do próprio Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. É isso que Natanael está aqui nos mostrando. Por isso que eu estou falando, é profissão de fé. Ele está professando a sua fé em Cristo Jesus, reconhecendo a autoridade, a majestade de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo, declarando: Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí ele ainda diz: tu és o Rei de Israel, Messias, é o prometido de Israel. Ele volta para mostrar o que Moisés prometeu, que os profetas prometeram. O Messias que havia de vir, que o povo de Israel aguardava.
Salvador deste mundo. E é a esse Cristo que nós precisamos servir. A resposta de Jesus é só para instigar mais ainda Natanael. Porque te viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. A figueira representa aquilo que floresce. Por isso que Jesus Cristo encontra uma figueira sem fruto, ele seca. Discípulo cristão precisa dar fruto, precisa florescer. Natanael não estava ali debaixo da figueira à toa. A figueira representa aquilo que floresce na Bíblia. E a igreja, ela precisa florescer. Nós cristãos precisamos florescer. Precisamos dar frutos. Discípulo de Cristo dá fruto. Discípulo de Cristo compartilha as suas experiências com seu próximo. E aí o versículo 51, ele nos fala de uma forma profética aquilo que Natanael ia experimentar e nós precisamos experimentar em nossos dias. Daqui em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem. Claro que ele está citando aqui o livro de Gênesis, quando então Jacó está ali deitado, creio que é capítulo 27. Jacó está deitado e ele vê então os céus abertos, e ele vê aquela escada onde os anjos subiam e desciam, e aí ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. O que Jesus Cristo está mostrando é o cumprimento daquela profecia lá de Jacó, lá atrás. Está mostrando agora para os discípulos. Por quê? Os discípulos estariam vendo a glória de Deus. Nós precisamos experimentar da mesma forma a glória de Deus, através das ações do Espírito Santo em nossas vidas e na igreja. Da mesma forma, precisamos experimentar aquilo que Deus tem para fazer na sua igreja, no meio do seu povo. E através de nós. Por quê? Só para nós concluirmos. Nós precisamos entender, concluir aqui esse primeiro capítulo do Evangelho de João. Precisamos compreender primeiro que Deus revelou a sua glória, se fazendo carne e habitando entre nós, através do seu Filho Jesus Cristo. E Cristo não veio simplesmente para entregar algo, mas para abrir um novo caminho para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que reconhecem a sua majestade, para aqueles que estão verdadeiramente dispostos a entregarem a sua vida em suas mãos, aqueles que estão dispostos a fazerem renúncias em seus corações, aqueles que estão dispostos verdadeiramente, não importando o lugar onde Cristo habita, mas verdadeiramente nós estamos dispostos a te seguir. Porque muitas das vezes nós seremos confrontados, o que nós estamos buscando no Senhor? Qual é a nossa disposição em buscarmos a Deus, buscarmos a Cristo Jesus? A nossa disposição é simplesmente em fazer a vontade do Senhor. Precisamos ser aqueles que estão dispostos a nos colocarmos totalmente debaixo da autoridade de Deus, para que Ele seja o Senhor das nossas vidas, Ele seja aquele que está trabalhando e nos enviando, mas trabalhando em nossos corações e nos lapidando para vivermos de uma maneira plena e gloriosa na sua presença. Precisamos estar dispostos em cumprir a missão que Ele nos entregou. E aí nos leva de novo para Mateus capítulo 28. Nós precisamos ir, anunciar o reino de Deus, fazer discípulo de todas as nações. Mas olha, deixa Deus falar no teu coração. Eu não sei qual a
a tua situação espiritual hoje. Conheço os irmãos, conheço muitos de uma maneira particular, outros menos, mas olha, Deus tem nos dado a oportunidade de experimentarmos algo novo. E eu creio que a cada dia Deus me quebra e me faz vaso novo. É que eu me converta todo dia, não. É porque todos os dias eu preciso me quebrar diante do Senhor. Eu tenho que entender, Deus me dá uma nova oportunidade a toda manhã. Todo dia eu preciso me humilhar diante do Senhor para me tornar uma nova criatura, renovado, com novas esperanças, porque senão a gente volta atrás. Nós não estamos falando que você vai perder todo dia a tua salvação, não. Não é isso, não. Mas é porque nós precisamos, todos os dias, quebrantar diante de Deus, para que Deus faça algo novo em nossos corações, em nossas vidas. Então, assim nós vamos compreender e aceitar a Cristo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Irmão, eu não sei como está o teu coração, como está a sua vida. O Espírito Santo de Deus te conhece melhor do que eu, com certeza. Deus o conhece, conhece o seu coração, conhece a sua vida. Mas, nessa noite o Senhor nos chama para nos tornarmos como André. Aquele que foi até Jesus Cristo depois de ser discípulo de João Batista. E aí então ele vai até Jesus e pergunta: mestre, onde tu assiste, onde você mora, onde é a sua casa? E Jesus Cristo o convida a caminhar com ele. E André então caminhou com Jesus. Mas André também compartilhou com Pedro, seu irmão. Precisamos nos tornar aqueles que estão preocupados, orando, intercedendo por nossos familiares, mas anunciando a Jesus, Senhor, o Salvador, aos nossos familiares, ao da nossa casa. Ainda que a gente tenha que orar para que Deus nos dê estratégia, nos dê oportunidade para falarmos de Jesus Cristo aos nossos familiares. Precisamos ser como Filipe. Basta uma palavra: segue-me. A gente larga tudo. A gente vai largar a rede. Nós vamos largar o que estivermos fazendo e vamos seguir a Cristo. A gente não vai largar a esposa, não vai largar marido, não. Mas nós vamos seguir a Cristo. É isso que o texto está nos convidando. Não importa pessoas, não importa aqueles que vão questionar, não importa aqueles que estão à minha volta, mas eu estou disposto a seguir a Cristo. E aí então, quando nós estivermos dispostos a fazer como esses homens, nos tornaremos como Natanael. Vamos reconhecer que a majestade de Jesus Cristo, a majestade do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos ser como Natanael, reconhecendo que Cristo está acima de todos nós, com poder e com autoridade, com a sua glória, porque Ele reina. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Messias, é o prometido de Israel. E aí então, nós poderemos ver um dia a glória de Deus, como viu Estevão, como viu o apóstolo Paulo na sua experiência de conversão, na sua experiência quando um dia ele foi arrebatado ao terceiro céu. Tornaremos um dia, quem sabe, como João, o evangelista, que pôde ver a glória de Deus de uma maneira plena. Ele viu os céus e viu também a igreja chegando vestida de branco, porque um dia nós poderemos também estar ali, juntos, para ver a glória plena de Deus, porque é certo que um dia Ele voltará para nos buscar.
Maranata, hora vem, Senhor Jesus, mas Ele quer te levar para junto dEle. Não ainda para morar, mas para caminhar ao seu lado. É por isso que nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida, na presença do Senhor. Entregando a nossa vida, entregando os nossos caminhos ao Senhor Jesus. Pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, as nossas negligências, para que Ele possa operar com graça e com autoridade sobre cada um de nós. Vamos orar. Pai, eu quero, nesse momento, apresentar, Senhor Deus, a vida dos teus servos, a tua igreja, cada um que aqui se encontra nesta noite. Pai, que nesse momento, Senhor, nossos corações possam se arder diante de Ti e declarar a Ti, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero Te seguir, eu quero ser Teu servo. Que Teu Espírito Santo venha sobre mim e encha-me, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, que meus lábios possam proclamar a Tua glória e declarar a Ti o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Por isso, ó Pai, toma a Tua igreja, toma as vidas que aqui se encontram, aqueles, ó Pai, que nos assistem através das redes sociais. Ministra com o Teu poder, com a autoridade do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que, cheio de graça e de verdade, nós possamos nos submeter à Tua palavra, nos submetermos ao Teu poder e à Tua autoridade. Fala conosco, ó Pai, fala com a Tua igreja, ó Pai. Perdoa pecados neste lugar, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, aqueles que porventura tenham pecado e tenham faltado contra Ti. Que o nosso coração nesta noite seja quebrantado. Que as nossas vidas, ó Pai, sejam agora transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. Corações quebrantados, corações restaurados, possam sair daqui nesta noite, cheios da Tua verdade, confessando a Ti como o Senhor e o Salvador das suas vidas, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua igreja, por esse culto, ó Pai, pelo tempo que estivemos aqui, reunidos e adorando, celebrando a Ti. Continua, Senhor Deus, a falar conosco, a falar aos nossos corações. Toma a Tua igreja, ó Pai, toma a vida dos Teus servos, nos abençoe, ó Pai, durante toda esta semana, ó Pai, no decorrer desses dias. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia venha estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que a glória e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo Espírito, seja sobre as nossas vidas e sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Senta um pouquinho, ore ao Senhor, para que nós possamos nos despedir.